Este vídeo contém relatos de crimes reais e pode ser sensível para algumas pessoas. Assista com cautela. Imagine uma noite comum de agosto de 1994, em um subúrbio tranquilo de Clinton Township, Michigan. As luzes das varandas estão apagadas, o silêncio impera nas ruas ladeadas por árvores e famílias dormem em suas casas de classe média, alheias ao perigo invisível que emana de um simples galpão de jardim no quintal de um vizinho. Ali, em meio a ferramentas de jardinagem e caixas velhas, um adolescente de rosto sardento e óculos grossos observa, hipnotizado, o brilho fraco de uma substância que ele mesmo purificou, acreditando estar prestes a resolver a crise energética mundial, sem saber que estava, na verdade, envenenando lentamente a si mesmo e a todos ao seu redor. Essa não é uma história de ficção científica, nem um roteiro de filme de terror, mas a trajetória real, trágica e complexa de David Hahn, o garoto que ficaria conhecido mundialmente como o escoteiro radioativo. Mas para entendermos como um jovem escoteiro chegou ao ponto de construir um reator nuclear caseiro, precisamos voltar no tempo e despir a lenda urbana para encontrar o ser humano vulnerável por trás das manchetes sensacionalistas. David Charles Hahn nasceu em outubro de 1976, uma criança que, à primeira vista, parecia a personificação do sonho americano suburbano, mas cuja vida interna era marcada por uma turbulência silenciosa que moldaria seu destino. Desde muito cedo, David teve que lidar com a instabilidade. Seus pais, Ken e Patty, divorciaram-se quando ele ainda era muito pequeno, criando uma dinâmica de vida dividida entre duas casas, duas rotinas e dois mundos emocionais distintos. Ele passava os finais de semana com o pai e a madrasta, Katie, em Clinton Township, e os dias de semana com a mãe e o namorado dela em Gulf Manor. Era um garoto loiro, de aparência frágil, tímido e muitas vezes imerso em seus próprios pensamentos, que encontrava dificuldade em se conectar com os esportes coletivos ou com as brincadeiras típicas das outras crianças da sua idade, preferindo o mundo previsível, controlado e fascinante da ciência. A semente dessa obsessão foi plantada quando ele tinha cerca de 10 anos e recebeu de presente de seu avô um livro que se tornaria sua Bíblia e, futuramente, seu mapa para a perdição. O Livro de Ouro dos Experimentos Químicos. Aquele livro antigo não era apenas uma coleção de truques para crianças. Era um manual sério, escrito em uma época em que a segurança não era a prioridade absoluta, encorajando os jovens leitores a montar seus próprios laboratórios e manusear substâncias reais. Para David, aquilo foi uma revelação, um refúgio onde as regras da química eram absolutas e não havia a confusão emocional do divórcio dos pais. Conforme entrava na adolescência, a curiosidade de David transformou-se em uma obsessão avassaladora, quase compulsiva. Enquanto seus colegas colecionavam figurinhas de beisebol ou jogavam videogames, David colecionava elementos da tabela periódica, fascinado pelas reações, pelas cores e, principalmente, pelo poder oculto na matéria. Ele montou um laboratório improvisado no porão da casa do pai, onde passava horas misturando pós, aquecendo tubos de ensaio e conduzindo experimentos que rapidamente escalaram de inofensivos para perigosos. A primeira grande bandeira vermelha, que talvez tenha sido ignorada ou mal interpretada como apenas coisa de menino, ocorreu quando uma explosão química abalou o quarto de David, cobrindo as paredes com fósforo vermelho inflamável e deixando-o temporariamente ferido. Mas, em vez de desistir, ele apenas mudou de local. Banido para o porão e depois, devido a outra explosão, expulso da casa principal, ele se instalou no galpão de ferramentas no quintal da mãe, um espaço confinado e sem ventilação que se tornaria o epicentro de um desastre ambiental.
É importante notar o isolamento social que cercava David nessa época. Ele era um escoteiro águia, a mais alta patente do escotismo, o que lhe conferia uma aura de responsabilidade e retidão moral, que, ironicamente, serviu como o disfarce perfeito para suas atividades ilícitas. Quem desconfiaria de um escoteiro dedicado trabalhando em um projeto de mérito científico? Foi nesse contexto de liberdade não supervisionada e ambição desmedida que David traçou seu objetivo final: construir um reator reprodutor, um tipo de reator nuclear capaz de gerar mais combustível do que consome. A mente de um adolescente de 16 anos, no entanto, não possuía o conhecimento formal necessário, mas David tinha uma engenhosidade manipuladora surpreendente. Ele começou a escrever cartas e fazer telefonemas para agências governamentais, universidades e institutos de energia nuclear, apresentando-se não como um estudante curioso, mas como um professor Han, ou um instrutor de física de uma escola fictícia. Do outro lado da linha, especialistas, acreditando falar com um colega educador, forneciam dicas cruciais sobre isótopos, isolamento de elementos radioativos e as reações necessárias para liberar nêutrons. Com essas informações em mãos, David iniciou uma caçada insana por materiais radioativos em objetos do cotidiano, uma jornada que nos mostra o quão acessível a radiação estava, e ainda está, em nossa vida doméstica. Ele comprou centenas de detectores de fumaça quebrados ou com defeito, removendo o minúsculo grão de ameriço 241 de cada um. Ele vasculhou lojas de artigos esportivos e de acampamento em busca de mantas de lampiões a gás que continham tório 232. Ele garimpou antiquários em busca de relógios antigos cujos ponteiros pintados com rádio brilhavam no escuro. E obteve miras de armas e saídas de emergência antigas para extrair trítio. O galpão de ferramentas tornou-se uma câmara de horrores radiológicos. Sem qualquer equipamento de proteção adequado, muitas vezes usando apenas óculos de proteção e talvez uma máscara de papel, David usava maçaricos de cozinha para incinerar as mantas de lampião e purificar o tório. Usava baterias enroladas em fita adesiva para tentar criar campos magnéticos e manipulava ácidos corrosivos para separar os isótopos. O cheiro químico era constante, e vizinhos ocasionalmente relatavam ver luzes estranhas ou fumaça saindo do galpão durante a madrugada. Mas a privacidade do subúrbio americano impedia perguntas mais profundas. O que David tentava fazer, em termos técnicos, era criar uma fonte de nêutrons forte o suficiente para irradiar o tório e transformá-lo em urânio-233 físsil. Ele criou uma arma de nêutrons, usando um bloco de chumbo, onde perfurou orifícios para inserir o ameriço e o rádio, bombardeando o tório e outros materiais. O sucesso dele foi parcial, mas aterrorizante. Ele não conseguiu sustentar uma reação em cadeia crítica que gerasse eletricidade, mas conseguiu criar uma fonte de nêutrons ativa que emitia níveis de radiação centenas, talvez milhares de vezes acima do fundo natural. O reator não explodiu, mas começou a vazar invisivelmente. O contador Geiger que David possuía começou a captar radiação não apenas perto do experimento, mas a metros de distância, fora do galpão, chegando até a varanda da casa dos vizinhos. Foi nesse momento que o medo superou a obsessão. Percebendo que havia criado algo que não conseguia mais controlar e que poderia matar sua família, David decidiu encerrar o experimento. Era tarde da noite de 31 de agosto de 1994, quando o destino interveio de forma quase cinematográfica. David, assustado com os níveis de radiação, carregou seu reator e os materiais mais perigosos no porta-malas de seu Pontiac Grand Am, tentando se livrar deles ou escondê-los. A polícia de Clinton Township, no entanto, estava em alerta naquela noite por um motivo banal. Havia denúncias de um jovem roubando pneus na vizinhança.
Quando os policiais avistaram o carro de David parado em uma rua escura, a abordagem foi padrão. David, nervoso, não parecia um ladrão de pneus, mas sua atitude evasiva levantou suspeitas. Quando os policiais pediram para revistar o porta-malas, David, em um momento de honestidade aterrorizada, avisou: "Cuidado, tem uma caixa radioativa aí dentro." Aquela frase mudou tudo. Os policiais, céticos mas cautelosos, encontraram uma caixa de ferramentas lacrada com fita adesiva, pães de alumínio, relógios quebrados e frascos com pós misteriosos. Ao acionarem o apoio e, eventualmente, especialistas em materiais perigosos, o que descobriram foi alarmante. O carro foi apreendido, e o que começou como uma parada de trânsito trivial desencadeou o Plano Federal de Resposta a Emergências Radiológicas. O desenrolar da investigação revelou a magnitude do que aquele garoto havia feito no quintal de casa. A Agência de Proteção Ambiental, EPA, foi acionada, mas não imediatamente com força total, pois houve um período de confusão burocrática e descrença sobre a capacidade de um adolescente ter gerado tal perigo. Quando os técnicos finalmente chegaram à casa da mãe de David para inspecionar o galpão, encontraram um cenário de pesadelo nuclear em miniatura. As leituras de radiação eram tão altas que o local foi classificado como um local de risco de contaminação grave. No entanto, houve uma reviravolta que complicou ainda mais a situação e que permanece como um dos grandes mistérios ambientais do caso. Antes da chegada da equipe de limpeza completa da EPA, a mãe de David, Patty, aterrorizada com a possibilidade de perder a casa ou de ver o filho preso, entrou no galpão e removeu grande parte dos materiais, jogando-os no lixo comum. Isso significa que componentes altamente radioativos, incluindo a fonte de nêutrons que David construiu, foram levados pelo caminhão de lixo e depositados em algum aterro sanitário desconhecido em Michigan, onde permanecem até hoje, misturados ao lixo doméstico, emitindo radiação silenciosamente. O que restou no galpão ainda era suficiente para que a EPA desmontasse a estrutura inteira, colocasse os destroços em tambores de aço selados e os enviasse para um depósito de lixo nuclear no deserto de Utah. A repercussão do caso foi devastadora para a família e para a psique de David. Ele não foi preso na época, pois as autoridades entenderam que sua intenção não era terrorismo, mas curiosidade científica mal direcionada, e as leis não previam exatamente a proibição de um cidadão possuir materiais que, isoladamente, eram legais em pequenas quantidades. No entanto, o sonho de David de se tornar um herói da ciência foi estilhaçado. Ele caiu em uma depressão profunda. A mãe, Patty, que já lutava contra seus próprios demônios e instabilidade emocional, cometeu suicídio em 1996, um evento que marcou David de forma indelével e acelerou sua espiral descendente. Sem a âncora da mãe e com o pai distante emocionalmente, David tentou encontrar um novo propósito, alistando-se na Marinha dos Estados Unidos. Ele esperava trabalhar nos reatores nucleares dos submarinos ou porta-aviões, acreditando que sua experiência prática, embora ilegal, seria valorizada. A realidade, porém, foi um balde de água fria. Seus superiores, cientes de seu histórico e talvez preocupados com sua estabilidade mental, nunca permitiram que ele se aproximasse dos reatores. David serviu no USS Enterprise, mas como marinheiro de convés, descascando batatas e limpando o chão. Uma humilhação constante para alguém que acreditava ser um gênio nuclear incompreendido. Os anos seguintes, que deveriam ser o auge da vida adulta de David, foram marcados por um declínio mental severo e doloroso, documentado em fragmentos por relatórios policiais e arquivos que mais tarde seriam liberados pelo FBI. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide e transtorno bipolar, David começou a perder o contato com a realidade. Ele acreditava que estava sendo perseguido, que o governo monitorava seus pensamentos e que seres ou pessoas podiam causar dor física a ele à distância.
Sua aparência física começou a se deteriorar. Fotos dessa época, especialmente a infame mugshot de 2007, mostram um homem com o rosto coberto de feridas e pústulas. A internet, em seus fóruns de teorias da conspiração e Deep Web, rapidamente especulou que aquelas eram queimaduras de radiação, ou lepra radioativa, uma consequência direta de seus experimentos na adolescência. Embora a exposição à radiação certamente tenha aumentado seu risco de câncer, médicos e especialistas sugerem que as feridas eram, mais provavelmente, resultado de uma condição dermatológica agravada pelo estresse, falta de higiene, uso de drogas ou um sintoma psicossomático de sua crença de que estava contaminado, levando-o a coçar a pele compulsivamente. Em 2007, o caso de David teve um triste eco do passado. Aos 31 anos, ele foi preso novamente em Clinton Township. Um funcionário da manutenção de seu prédio o flagrou roubando detectores de fumaça dos corredores do complexo de apartamentos. Quando a polícia chegou, encontrou dezenas de detectores desmontados em seu apartamento. David, em seu delírio, estava tentando recomeçar. Ele queria extrair o americium novamente, tentando reconstruir seu reator, buscando talvez voltar ao único momento de sua vida em que se sentiu poderoso e capaz. Desta vez, a justiça foi menos leniente com a questão da saúde mental, e ele passou um tempo na cadeia, além de ser submetido a tratamento psiquiátrico forçado. Mas o sistema falhou em reintegrá-lo ou em dar-lhe o propósito que ele desesperadamente buscava. Os últimos anos de David Hahn são envoltos em tristeza e anonimato. Ele vivia de forma reclusa, lutando contra o vício em álcool e medicamentos prescritos, que usava para silenciar as vozes em sua cabeça e a dor de uma vida de potencial desperdiçado. Relatos de amigos distantes em fóruns online descrevem um homem gentil, mas quebrado, que ainda falava com paixão sobre física, mas cujos olhos carregavam um vazio profundo. Ele não tinha mais laboratório, não tinha mais o escotismo, e sua família estava fragmentada. Em 27 de setembro de 2016, a história do escoteiro radioativo chegou ao seu fim silencioso. David foi encontrado morto em sua casa, aos 39 anos. Ao contrário das teorias que previam uma morte horrível por envenenamento radioativo agudo, o laudo do legista apontou uma intoxicação acidental pela combinação de álcool, fentanil e difenidramina. O coração de David simplesmente parou, sobrecarregado não pela fissão nuclear, mas pela dor humana. A história de David Hahn deixa um legado complexo e desconfortável. Para a cultura pop e os caçadores de curiosidades da internet, ele é o menino nuclear, uma lenda de inteligência e perigo. Mas, olhando mais de perto, sua vida é um espelho das falhas na supervisão parental, das lacunas no sistema de saúde mental e da perigosa facilidade com que materiais letais circulam em nossa sociedade de consumo. Ele nos faz questionar onde termina a genialidade e começa a loucura, e como a solidão de um garoto brilhante em um subúrbio qualquer pode quase resultar em uma catástrofe. David buscava a luz, literalmente o brilho da radiação, mas acabou consumido pela escuridão de sua própria mente e pelas circunstâncias trágicas que o cercaram. Hoje, o local onde ficava o galpão é apenas um pedaço de grama em um quintal comum, mas a história do que aconteceu ali continua a ressoar como um aviso silencioso sobre o poder da curiosidade humana quando deixada sem limites e sem amparo. E em algum lugar, sob toneladas de terra em um aterro sanitário de Michigan, os isótopos que David libertou continuam a decair lentamente, um monumento invisível e eterno à sua ambição trágica, sobrevivendo muito além da curta e dolorosa vida de seu criador.